Meus queridos irmãos, juventude, a paz do Senhor Jesus. Amém? Está fraco. A paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Desejo expressar a minha alegria em poder estar aqui com vocês nessa manhã, aliás, nesta tarde, durante estes dias onde nós estaremos debruçados diante da palavra de Deus para aprendermos mais um pouco a respeito da pessoa do Espírito Santo, sua obra, e servir de instrumento de edificação para as vossas vidas. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso querido amigo e pastor Jaziel, que Deus continue abençoado em nome de Jesus. Pastor Jaziel, pastor Aloísio, e toda a liderança, Rubens, Deus continue abençoado em nome de Jesus. E é uma alegria poder estar aqui com vocês. Você pode abrir sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João. Nós vamos ler como base para essa nossa primeira fala, João capítulo 16 e o versículo de número 26. João capítulo 16. Perdão, 14 e 26. Só virar aí uma página. João capítulo 14 e o versículo 26. Se você encontrou, me confirme dizendo amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. João capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, repita comigo, Consolador. Muito obrigado. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Por favor, não feche sua Bíblia, mantenha ela aberta. Nós estaremos consultando esta e outras passagens da Escritura. Nós vamos falar neste primeiro momento a respeito do Espírito Santo, seus nomes e sua personalidade. É de suma importância, meus irmãos, jovens, moças e rapazes, para o desenvolvimento de uma espiritualidade sadia, uma crença também fundamentada e sadia. É muito comum nós vermos moças, rapazes e até mesmo adultos que não se sustentam em pé diante das turbulências da vida. Isso se dá pela ausência de uma espiritualidade bem fundamentada e bem nutrida. Eu louvo a Deus porque nós temos lideranças que buscam edificar a fé da juventude, porque se você espera da Igreja do Senhor apenas oba-oba, congressos, festas, muita música, você tem uma visão distorcida do que é a espiritualidade cristã. E se você também pensa que você precisa viver de pulo, grito, de apenas extravasar no culto, você também tem uma visão distorcida a respeito da espiritualidade pentecostal. Porque o que é espiritualidade? Espiritualidade são as nossas práticas cotidianas que são baseadas na nossa crença, em tudo aquilo que nós cremos a respeito de Deus, da igreja, da nossa relação com Deus e da nossa relação uns com os outros. Por exemplo, aspectos da espiritualidade que expressam a nossa relação com Deus: oração, leitura da palavra, porque através da oração nós conversamos com Deus, nos relacionamos com Ele. E quando eu falo em conversar com Deus, eu falo de fato de um diálogo, onde Deus lhe ouve e você ouve Deus. A leitura da palavra, onde nós compreendemos o caráter de Deus, conhecemos quem Deus é, isso Deus em sua plenitude, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
E aspectos da espiritualidade que englobam a nossa relação de uns para com os outros: a comunhão, o congregar, a edificação mútua, o aconselhamento. Estes são aspectos da espiritualidade que refletem a nossa crença. Porque oramos, porque cremos que Deus está atento à nossa voz, sim ou não? Porque lemos a Bíblia, porque cremos que a Bíblia expressa com clareza e profundidade o caráter de Deus. Porque comungamos, porque congregamos, porque cremos que Deus estabeleceu a comunhão dos santos como meio de crescimento espiritual. Estes são aspectos da espiritualidade de modo geral. Mas existem aspectos da nossa espiritualidade pentecostal que nós só vamos compreender de fato e de verdade se nós entendermos quem é o Espírito Santo. Por que louvamos da forma que louvamos? Por que pentecostal grita? Por que pentecostal chora? Por que nós falamos em línguas estranhas? Por que profetizamos? Tudo isso tem associação com a nossa espiritualidade pentecostal e, consequentemente, está atrelado, amarrado à nossa compreensão de quem é o Espírito Santo e qual é a sua obra. Está dando para entender até aqui, sim ou não? Sim. Pois bem. Então, quem é o Espírito Santo? É impossível você nutrir um ministério sadio sem relacionamento com o Espírito Santo. É impossível você adorar a Deus em espírito e em verdade, também sem um relacionamento com o Espírito Santo. Então, para nós nos relacionarmos com alguém, é necessário primeiro sabermos quem é este alguém. Ou nunca aconteceu com vocês, de vocês chegarem empolgados para uma amiga mais antiga e você dizer assim: fulana, eu conheci ciclana. Aí fulana diz: rapaz, não te mete com ela, porque tu não sabe quem ela é. Já aconteceu com vocês? Por quê? Porque à medida que você vai sabendo quem é essa pessoa, você tende a se decepcionar e se afastar. Com o Espírito Santo, lógico que é o contrário, mas nós só podemos nos relacionar de fato e de verdade com Ele ao compreendermos quem Ele é. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui em João capítulo 16, capítulo 14, versículo 26, Jesus afirmando aos seus discípulos que enviaria outro consolador. A palavra consolador é uma palavra grega muito conhecida, inclusive existem algumas traduções antigas. Eu sei que isso não é da época de vocês, isso é da minha época. Eu fui discipulado com o Novo Testamento, não sei se o pastor Aloísio lembra, o mais importante é o amor. E a tradução que este Novo Testamento da Bíblia Viva trazia da palavra consolador não era bem uma tradução, era de fato a palavra parakletos, que é a palavra grega referida aqui. Repita comigo: parakletos. Muito bem. E a palavra parakletos diz muito a respeito de quem é o Espírito. Porque, meus irmãos, os títulos, os nomes dados ao Espírito Santo, assim como os nomes dados a Deus, dizem muito a respeito do seu caráter. Por exemplo, o Antigo Testamento chama muito Deus de El Shaddai, o Todo-Poderoso. Existe também em Êxodo 15, acho que é o versículo 27, Deus diz a Moisés: eu sou o Senhor que te sara, que te cura. Jeová Tsedikeno, Jeová Rafá. Esses nomes dados a Deus, Adonai, Elohim, o nome pessoal de Deus, Yahvé, todos estes nomes dizem a respeito de quem Ele é. Por que isso? Porque na cultura hebreia, o nome apontava para traços ou vislumbrados, previstos do caráter da pessoa, ou para traços reais. Por exemplo, Jacó,
Por que ele recebeu esse nome, que significa suplantador? Porque ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Então, quem viu aquela cena vislumbrou, previu que ele seria usurpador por aquela sua atitude. Então o nome é dado de Jacó, usurpador. Abraão, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, porque o nome Abraão estaria agora falando de uma nova realidade que Deus havia descortinado para ele, pai de muitas nações. Então o nome na cultura hebreia diz muito a respeito do caráter da pessoa. O pastor Aloysio até, nós vimos no carro, até brincou, né? Hoje Deus estará conosco, né? Porque Emanuel diz Deus conosco. O anjo diz a respeito de Cristo, ele será chamado Emanuel, porque Deus tomou forma de homem, se encarnou. Então, o que é que o nome diz a respeito de uma pessoa? Diz do seu caráter, da sua personalidade. Então, não é em vão quando Jesus diz, olha, eu enviarei o Consolador. Porque os nomes do Espírito Santo dizem respeito ao seu caráter e à sua obra. Repita comigo, caráter e obra. Então, o que significa Consolador? O que significa Paracletos? A palavra Paracletos, segundo o dicionário grego Vine, significa alguém chamado para o lado de outro. Ou seja, alguém que é apto e capaz para ajudar. E primariamente essa palavra significa alguém que é apto para prestar ajuda. Então quando Jesus diz, olha, eu rogarei ao Pai e Ele enviará outro Consolador, o que é que Ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, eu até agora tenho sido o Paracletos de vocês. Tenho sido o ajudador de vocês. Tenho sido o consolador de vocês. Mas eu vou ao Pai. E Ele enviará um outro consolador. Acredito que seja na segunda palestra, eu vou falar um pouco sobre essa palavra outro, que é muito importante para uma boa compreensão sobre quem é o Espírito Santo. Mas até agora eu quero me deter na palavra Paracletos. Então Jesus diz, eu vou enviar outro consolador. Então, tire da sua mente que consolador é alguém que enxuga lágrimas. Que é alguém que quando você está triste vem para lhe animar. Quando você está de luto, vem para dizer a você que tudo vai dar certo. Essa é uma imagem nossa a respeito do que é consolo. Faz parte, em última instância, faz parte, mas não define o que é o consolador. Eu acho interessante, porque para nós entendermos melhor o que é o Consolador, é necessário nós analisarmos através de outras formas com a qual a palavra é usada. Como assim? De que maneira, em que outros contextos essa palavra é usada? O que essa palavra significa quando é usada em outros textos? Abra sua Bíblia em Atos, por favor. Atos dos Apóstolos. Capítulo 4, versículo 26. Ou melhor, isso, 26. Capítulo 4, versículo 36. Atos 4, 36. Diz assim: José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, o filho do encorajamento. Lembra? O nome diz respeito ao caráter. Os apóstolos, vendo Barnabé e sua conduta, deram-lhe um outro nome, filho da consolação. Huios Paracleses, filho da consolação, consolação. Como Barnabé consolava? Ele era um encorajador. Barnabé chegou até Paulo, e Paulo ainda, sem saber como agir, Barnabé chama Paulo consigo e o motiva ao exercício do ministério.
Então, quando nós temos Barnabé sendo chamado de filho da consolação, nós temos ideia do que significa consolação aqui. Encorajamento. Aquele que encoraja, aquele que motiva, aquele que fortalece. Então, quando Jesus diz que enviaria o Espírito Santo, nós temos uma grande revelação para nós. Você não precisa, muito cuidado com esse evangelhozinho coach por aí. O coach serve para as áreas de administração de empresas, porque de fato é muito ruim você trabalhar desmotivado. Mas aqui dentro, não. Muito cuidado, você precisa olhar para dentro de si e encontrar dentro do seu coração a força que vai dar o start na sua vida. Não, em você, a única força que você encontra é o pecado. Tinha até uma canção antiga, né? Conquistando o impossível pela fé. Essa força vem de dentro de você. Não. Tem até umas palavras, um mindset, né? Umas coisas estranhas, né? Não. O encorajamento que você precisa não está dentro de você, no sentido de ser algo que pertence a você, inato, de ser algo que está no seu caráter, que está dentro do seu coração. Não. A motivação, o encorajamento vem do alto, do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus quem nos encoraja. Ou você pensa que chegou aqui essa tarde apenas por conta de uma convocação? Não! O Espírito Santo lhe deu força, lhe deu vigor, lhe deu graça para que você renunciasse os seus desejos. De quem sabe agora está numa praia, quem sabe está até mesmo desviado dos caminhos do Senhor, fazendo aquilo que não é lícito, mas você está aqui, porque o Paracletos lhe encorajou a chegar a este lugar. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Então, essa expressão Paracletos tem esse sentido. Nem sempre indica advogado. Muitas vezes a palavra Paracletos indica encorajador, conselheiro, ajudador. Inclusive, essa é uma verdade reconhecida até por alguns pais da igreja primitiva, que perceberam que esta palavra não tem apenas uma implicação jurídica, como é traduzida, por exemplo, em 1 João capítulo 1, acho que versículo 7 é 1 João capítulo 2, versículo 1, que temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas essa palavra aqui, referindo-se ao Espírito Santo, não tem implicação jurídica. Não fala de advogado, mas fala de alguém que encoraja e motiva. Uma outra implicação desse versículo, João 14 e 16, é que quando Jesus fala de um consolador, ele usa uma palavra grega para outro, que é a palavra alos. Eu pediria ao Pai e Ele lhes dará outro encorajador. E por que é importante observarmos esta palavra? Porque existem muitas seitas por aí, existem muitas heresias que tentam distorcer aquilo que a Bíblia ensina. Mormons, testemunhas de Jeová, unicistas, tentam dizer que o Espírito Santo não é Deus, que o Espírito Santo é apenas uma força, apenas um poder. E muito cuidado quando nós objetificamos o Espírito Santo. Nós precisamos ter a consciência de que o Espírito de Deus não é um arrepio que você sente, não é um sentimento dentro do seu coração que lhe motiva a chorar. Não. O Espírito Santo é Deus. E aqui João 14, 16, Jesus Cristo diz, Ele enviará outro Consolador. A palavra aqui é alos, e descreve outro apenas no sentido numérico. Por exemplo, por favor, eu quero usar a juventude. Vocês duas, fiquem de pé, isso, e venham aqui para frente.
olhando para os irmãos. Vocês são desenrolados, estavam ali na frente recebendo o povo, né? Pronto. Nós temos duas pessoas aqui de mesmo gênero. Uma menina, outra menina. Se nós estivéssemos usando termos gregos, era alos. Uma, outra, uma, alos. Por que alos? Mesmo gênero. Agora, por favor, você de laranja, venha para cá e você se sente, você fica. Rapidinho, venha para cá. Aqui para frente. Olhando para o pessoal. Isso. Aquele olhar bem forte. Aí, pronto. Agora, preste atenção. Uma pessoa, outra pessoa. A palavra grega usada aqui já não seria alos, seria heteros. Lembra alguma coisa? Uma pessoa, heteros, pessoa. Diferente, no nosso caso aqui, diferente no gênero. Pode sentar os dois, muito obrigado, vocês são ótimos atores, viu? Deu para entender? Quando Jesus diz, olha, eu vou rogar ao Pai, e Ele vai mandar outro. Outro em relação a quê? A igualdade. Outro em relação ao caráter. É igual em caráter, e outro apenas em número. É um. Eu sou um e ele é outro. No sentido numérico. E não no sentido de caráter e gênero. Então quando Jesus diz, olha, eu rogarei ao Pai, Ele enviará outro Consolador, o que é que Ele está dizendo? Um igual a mim virá e permanecerá convosco. Aqui nós já temos uma compreensão sobre a doutrina da Trindade. Não são três deuses. São três pessoas e um só Deus. É um só Deus composto por três pessoas. Na mente ocidental é difícil se encaixar. Porque nós somos muito daquela filosofia cartesiana, aqueles silogismos, né? Se temos um e outro, aí nós temos já uma conclusão que tem que se encaixar no nosso raciocínio. Lá no Oriente eles não se preocupam com isso, eles são muito habituados com o que chamamos de paradoxo. Mas entenda, o Espírito Santo é o Consolador, é alguém do mesmo caráter de Cristo, é alguém que tem a mesma essência de Cristo, alguém que tem o mesmo poder de Cristo, porém, que cumpre uma obra específica na economia da salvação, na administração da salvação. Quem foi que morreu na cruz? O Espírito Santo? Não, foi o Filho, foi Jesus. Quem foi que apareceu a Abraão? Foi o Espírito Santo? Não, foi o Pai, foi Deus. O Pai aparece a Abraão em visão. Quem foi que chamou Moisés? O Pai. Então cada um cumpre um papel específico na economia da salvação. Então veja bem, o Espírito Santo apresenta as mesmas características da personalidade de Jesus Cristo. Ele não é um ser diferente em essência, mas assim como o Filho é para com o Pai, o Espírito Santo ele é igual, co-igual para com o Filho e para com o Pai. Não havendo nenhuma diferença nos seus atributos e poder. Os atributos que nós podemos atribuir ao Pai e ao Filho também podem ser atribuídos ao Espírito Santo. Agora vale uma observação, aqui foi feita por um teólogo da Assembleia de Deus dos Estados Unidos chamado Ralph Heitz. Ele diz o seguinte: a palavra paracletos indica muito mais do que uma pessoa compassiva. Um verdadeiro paracleto acompanha intimamente em todos os momentos aquele que consola. Na sua qualidade de paracleto, o Espírito Santo está sempre disposto a infundir poder, coragem, sabedoria e graça. Ele satisfaz todas as necessidades do crente com a intimidade de um companheiro fiel e compreensivo. O que é que ele está dizendo aqui? Ele diluindo, ou melhor, ele destrinchando a palavra paracletos, ele diz o seguinte: tudo o que você precisa, você encontra no Espírito de Deus.
Porque para uma pessoa do Antigo Oriente, para uma pessoa dos dias de Jesus, um paracleto era alguém, por favor, venha cá, querido. Era alguém que estava sempre assim, ó. Sempre assim, caminhando junto, ao lado, carregando. Quando o senhor pode se fazer que vai cair? Vai. Ó, ele levanta. Ele levanta. Muito obrigado, isso é um bom ator também. Ele levanta. Então, jovem, além de ter uma compreensão racional a respeito de quem é o Espírito Santo, nesta tarde, eu quero que você entenda que Ele está sempre ao seu lado para aquilo que você precisar, para fazer no seu coração a obra que você necessita. Amém? Diga glória. Outra informação pertinente a respeito do Paracletos é que a sua função não é somente substituir Jesus, mas ser um encorajador e fortalecedor do seu povo. Nós vamos perceber em Atos 15:32, por exemplo, que no uso da palavra consolar, aponta para a atividade de alguém que fortalece outro. Longe de ter a conotação de consolar como alguém que enxuga lágrimas, a atividade do Espírito Santo em consolar, no sentido de encorajar, motivar, é constante na vida do salvo. Na minha juventude, ou melhor, é melhor dizer adolescência, porque eu sou jovem, um jovem careca, né? Um jovem careca. Mas na minha adolescência eram muitas as ocasiões em que eu desanimava. Eu sou servo de Deus há cerca de 26 anos. 26 anos que eu sirvo a Jesus. Eu aceitei a Cristo numa cruzada na infância. E não foram poucas as vezes em que na minha adolescência eu me sentia motivado pela força do pecado a parar. Não foram poucas. Mas algo saltava aqui dentro e me motivava a prosseguir. Era o quê? Minha bondade? Não. O apóstolo Paulo disse que não existe nada de bom em nós. Era o quê? Do nada vinha uma coragem? Também não. Era o Espírito Santo. E eu não podia ignorar aquela ação tremenda. Eu só tinha que me entregar. Querido, a ação do Espírito Santo na vida do salvo é como um rio. Quem é que já tomou banho de rio? Boa, Padre. Então você vai entender o que eu vou dizer. Imagine você num rio e você simplesmente se deita, boia e deixa o fluxo lhe levar para onde o fluxo quer. Faça isso não, porque senão você vai parar no mar. Mas imagine isso. Ou você se entrega e deixa o rio levar você, ou você resiste nadando contra a correnteza. Sabe por que muitos caem? Porque nadam contra a correnteza, e nadar contra a correnteza cansa, paralisa. Se entrega ao fluxo do rio da graça. O Espírito Santo deseja agir. É natural a obra do Espírito em nós. Natural no sentido de é algo ordinário. Ele constantemente está agindo nas nossas vidas. Mas muitas vezes, na intenção de fazermos a nossa vontade, resistimos. Nadamos contra o rio. Nadamos contra o fluxo da correnteza. Por isso que muitos param na caminhada, porque cansam. E vão para a margem, viver a sua vida, a sua própria vida. Mas eu prefiro deixar as águas do rio de Deus me levarem. Eu costumo dizer que eu não tenho amor e apelo à minha reputação. Não tenho. Eu não quero ir aonde a minha reputação pode me levar. Eu quero ir aonde o rio de Deus pode me conduzir. Porque se nós tivermos amor à nossa reputação, o avivamento vem. O avivamento vem e você fica de fora. Porque você diz assim, eu não vou fazer isso. Eu não vou entrar nesse meio para estar assim, chorando, amassando roupa, porque eu estou lá me entregando por inteiro. Não, você não precisa disso não. Mas o Espírito Santo, como consolador, como paracletos,
motiva e nos encoraja. Outro exemplo prático é o exemplo do Barnabé. E, portanto, nós devemos tirar a ideia, irmãos, de que Paracletos tem mais a ver com pranto e consolo. Paracletos significa aquele que guia em toda a verdade. Em João 16,13, conferimos isso. Ele os guiará. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá, guiará a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Então, o Paracletos é aquele que, além de... Meu irmão, o que é que você ainda mais quer na caminhada? Não caminha com as próprias forças, porque ele está do teu lado te dando força para caminhar. Não tem nenhum trabalho de traçar uma rota, ele mesmo te guia por onde você deve ir. O que você mais quer? O Espírito de Deus te conduz. Ele não te conduz para o engano. Ele não te conduz para a mentira. O Espírito Santo te conduz à verdade. E eu quero abrir um parêntese aqui. Durante esses dias nós teremos muitos momentos de busca pelo batismo no Espírito, pelo derramar de dons. E nós estamos estudando diante da Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus, sim ou não? Sim. Se é a palavra de Deus, Deus mente? Não. É a verdade, sim ou não? Sim. Então, se nossa busca é bíblica, consequentemente é verdadeira. E por ser verdadeira, você não precisa ter medo de deixar o Espírito Santo lhe conduzir por esses dias. Não tenha medo. O Espírito de Deus será derramado neste lugar. Essa chuva que nem se compara ao derramar que Deus deseja nos outorgar por esses dias. Então entenda, você se alimenta com a verdade, e quando o Espírito estiver se movendo, se entrega ao mover do Espírito, porque o Espírito nos conduz a toda verdade. Nós temos outros nomes do Paracletos, outros nomes do Espírito Santo. Estão lembrados que o nome apontam para duas coisas, que alguém disse aqui, quais são? Caráter e obra. Esse lado aqui vai dizer caráter. Vamos lá, o nome de alguém aponta para duas coisas, o seu e a sua. Eu nem disse a eles que eles iam falar obra, viu? Os nomes de alguém apontam para duas coisas, o seu e a sua. Pronto. Quais são os outros nomes do Espírito? Eu poderia elencar aqui 10, 12, mas apenas 3 ou 4 nos bastam. Primeiro, o Espírito da promessa. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo foi prometido desde o Antigo Testamento. E essa promessa do Espírito Santo englobava duas coisas. Primeiro, a regeneração do coração, a purificação do coração e o seu derramamento carismático, profético. Duas coisas, transformação e poder. Vamos lá? Transformação e poder. Gente, esse lá está atento demais. Vamos lá, duas coisas, e poder. Pronto. Essa promessa do Espírito vem desde a antiga aliança. Nós veremos de modo mais minucioso amanhã. Gente, não perca a palestra de amanhã à tarde. Ela é fundamental. No seminário que eu dou aula, pastor Jaziel, um aluno atrevido disse assim: a doutrina pentecostal é fraca. Eu disse, por quê? Porque é baseado em 3 versículos de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico que não deve nem servir para a doutrina. Já chegou assim, metendo o pé na porta. Aí eu ri na cara dele. Ele estava sendo atrevido comigo, eu fui irônico com ele. Disse, meu filho, você nunca leu o Antigo Testamento não, né? Porque o Antigo Testamento que nós mais temos é a ação do Espírito de modo carismático.
Aí também me calei porque eu não posso doutrinar no seminário. Mas a vocês eu posso. Nós somos pentecostais, então amanhã à tarde, não perca, nós vamos tratar sobre a obra do Espírito no Antigo Testamento. E a obra do Espírito no Antigo Testamento serve de contexto para a obra do Espírito no Novo. Então você vai entender bem porque cremos do modo que cremos. Certo? Então, esse Espírito prometido no Antigo Testamento, por que ele é prometido no Antigo Testamento? E no que concerne essa promessa? Essa promessa fala da democratização do Espírito. O Espírito disponível a todos. Porque no Antigo Testamento nós vemos que o Espírito Santo não estava disponível a todos. Eram classes específicas. Juízes, reis, profetas, sacerdotes. Pessoas em específico. Estes eram recipientes do Espírito, do seu poder, da sua atividade milagrosa. Então, lá em Joel capítulo 2, 28, fala da promessa do Espírito. E em Lucas capítulo 24, versículo 49, diz assim: eis que envio a promessa de meu Pai. O Espírito Santo é a promessa do Pai. Do Pai por quê? Porque provém dele. Do Pai por quê? Porque o Pai fez a promessa na antiga aliança. E o apóstolo Paulo, em Efésios 1,13, intitula o Espírito Santo de o Espírito Santo da promessa. Que promessa? A promessa da antiga aliança. A promessa que o Pai fez. A promessa que Jesus confirmou. A promessa que João Batista profetizou. Lembra de João Batista? João 1,33, Mateus 3,11, Lucas 3,16. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas após mim vem um que é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então esse Espírito é o Espírito da promessa. Então, a expressão Espírito da promessa aponta para o quê? Eu disse que os nomes apontam para caráter e obra. O Espírito derramado, o Espírito concedido com poder, isso faz parte do caráter dele ou da obra dele? Raciocínio. 3, 2, 1, de quê? Da obra. É obra do Espírito conceder poder. Muito bem, continuemos. Segundo nome do Espírito, agora isso aqui, Espírito da verdade. Aponta para quê? Caráter ou obras? Caráter. Fala de quem ele é. Então este nome ele é usado muitas vezes no Evangelho de João. Você pode conferir em João 14, por favor. João 14, versículos 16 e 17. Eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador, que nunca os deixará. 17. O Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê, não o conhece, mas vós o conhecem, pois Ele habita com vocês e depois estará em vocês. Então, esta expressão verdade relacionada ao Espírito trata a respeito do seu caráter. E trata também a respeito de algo que Jesus vai falar lá na frente. Ele diz, Ele o guiará em toda a verdade. Esse Espírito que é verdadeiro, não é um espírito de engano. E esse Espírito não provém do engano. Ele é o Espírito da verdade, porque de Deus provém toda a verdade. Então, a segunda ocorrência dessa expressão Espírito da verdade está em João capítulo 15, versículo 26. E fala do Espírito que dá testemunho de Cristo. Mas eu enviarei a vocês o Consolador, o Espírito da verdade, que virá do Pai e testemunhará a meu respeito. Então esse Espírito da verdade, consequentemente, suas obras serão verdadeiras. Então Jesus está dizendo, olha, Ele é o Espírito da verdade e vai testificar de mim. Então tudo o que Ele disser ao meu respeito é verdade. Irmãos,
O Espírito Santo revela a nós o caráter de Jesus. Eu gosto de definir as evidências do batismo como evidências bíblicas e evidências subjetivas. As evidências bíblicas do batismo com o Espírito Santo, nós temos a evidência inicial, que é o falar em outras línguas, temos o poder para servir e o desempenhar e desembocar de dons espirituais, né? Evidências. As evidências subjetivas são evidências que vai depender da obra do Espírito na vida de cada um. Existem pessoas que, quando são batizadas com o Espírito Santo, nutrem uma paixão louca, surreal por Jesus. É como se Cristo se tornasse mais real para ele. Outras passam a abrir a Sagrada Escritura e a enxergar verdades extraordinárias. Essas são evidências subjetivas. Não é algo que vai acontecer com todo mundo. Você não encontra um mandamento bíblico dizendo que vai acontecer assim, mas são questões que nós podemos constatar. Casos especiais, muito obrigado. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu já gostava de evangelizar. Mas quando Jesus me batizou, me veio uma paixão desenfreada. Eu andava em Campina Grande 13, 14 quilômetros, a pé, indo aos hospitais, indo a presídio, indo aos prontos-socorros, anunciando Jesus, porque algo queimava dentro de mim. Então, perceba, o Espírito nos revela quem Jesus é. Através de quê? Da iluminação na nossa mente quando lemos a Escritura e nos encorajando a fazer o que disse o hino cantado aqui, a conhecer mais de Jesus. Quantos aqui, irmãos, querem conhecer mais de Cristo? Quantos aqui querem mergulhar mais profundo no amor de Cristo? O Espírito Santo se encarregará de saciar e ao mesmo tempo fomentar mais em você esse desejo. Você crê nisso? O Espírito da verdade. Terceiro nome do Espírito, o Espírito da graça. O Espírito da graça. Em Hebreus 10, 29, o autor da carta refere-se ao Espírito Santo como sendo o Espírito da graça. Graça vem de um termo grego muito conhecido, charis. E a palavra charis dá origem a outra palavra, carismata ou dom. Então a palavra charis, que também dá origem à palavra alegria ou gozo. A palavra charis tem associação com favor imerecido. É uma palavra que nós associamos muito com os escritos de Paulo, né? Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos, né? Por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Só um parêntese aqui. Em Hebreus 2,8, ou melhor, em Efésios 2,8, quando Paulo fala de dom de Deus ali, não é a fé, mas é a graça, certo? É a graça que recebemos através da fé. Então o dom é a graça de Deus, certo? A fé ali não é um dom. Isso tem toda uma explicação exegética em relação ao termo que Paulo usa para isto, que é um termo no caso neutro. Fé está no feminino, graça no feminino. Então tem toda uma relação. Então Paulo está se referindo à sentença inteira e não à fé propriamente dita. Então vamos lá. Graça significa favor. É algo que você não merece. Por muito tempo, irmãos, no nosso meio pentecostal, isso vem sendo quebrado, graças a Deus. Mas nós víamos o batismo com o Espírito Santo, por exemplo, como algo que era dado por Deus de acordo com o seu merecimento, né? Se você alcançar um nível de satisfação de Deus, aí Deus lhe concede, né? Se você alcançar um nível de santidade, se você alcançar um nível de oração, se você alcançar um nível de louvor, quando você atingir, que transbordar, aí Deus batiza. Irmãos, é graça. Fazer a campanha, fizer a campanha, né? Vamos lá, Deus quer que eu faça uma campanha. Irmãos, Deus não é
aquelas entidades da mitologia, que para sua ira ser satisfeita tinha que queimar a criança, tinha que... Não, Deus não é isso. A obra e o sacrifício que precisava ser feito, já foi feito. Jesus, sem precisar disso, ele não precisava ter morrido em morte de cruz, mas nós precisávamos da morte dele. Então ele se entrega e ele conquista para nós bênçãos espirituais, surreais. Então, quando o texto fala do Espírito da graça, está dizendo o Espírito do favor, o Espírito que é dado sem merecimento. Irmãos, ninguém aqui merece ser cheio do Espírito Santo. Ninguém. Mas a gente tem que fazer por onde, né? Aí criamos uma mentalidade legalista, uma mentalidade mais associada à lei do Antigo Testamento do que aos ensinos de Jesus. O Espírito Santo é o Espírito da graça. Graça aqui está apontando para uma designação do Espírito, nos revelando que ele tem uma relação clara e estreita com a nossa salvação. O Espírito da graça é o Espírito que executa a nossa salvação e está estreitamente relacionado a ela. O Ralph Hikes arremata afirmando que o trabalho do Espírito da graça é conformar-nos à imagem de Cristo. O Espírito Santo tem a função de nos transformar, de nos mudar e nos tornar cada dia mais parecidos com Jesus. Quanto mais o Espírito, na sua obra santificadora, trabalha em nós, mais nós passamos a nos parecermos mais com Jesus. Pergunta à pessoa que está do seu lado: o quanto você tem se parecido com Cristo? O quanto você tem se parecido com Cristo é o quanto. O quanto você tem deitado no rio e deixado as águas do Espírito transformarem você. Em terceiro lugar, ou melhor, em quarto lugar, nós temos o nome Espírito de adoção. Em Romanos 8,15 diz que nós recebemos o Espírito de adoção que clama em nós, Abba, Pai. Sabe o que eu acho lindo aqui? É que este texto está nos dizendo que nós não éramos filhos. Nós não éramos filhos. Filhos de quem? De Deus. Nós éramos filhos do diabo. João expressa isso de modo muito categórico. Irmãos, não precisa você diluir o Evangelho. Às vezes a gente está tentando de diluir o Evangelho e diz: não, todo mundo é filho de Deus. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós hoje somos filhos. E filhos adotados. E sabe o que isso significa? Significa que até ontem, até antes de você crer em Cristo, você estava totalmente separado de Deus e de sua obra. Mas no momento exato que você crê em Cristo, que você se entrega a Cristo, que você o aceita como seu Salvador suficiente, o Espírito de Deus é enviado como garantia da nossa adoção. Sabe o que é que mostra que você é um filho de Deus? Não é se você fala em línguas, não é se você profetiza, não é se você derruba as pessoas, não é se você cura, não, é se o Espírito mora em você. Nós entendemos que os dons espirituais são dados aos filhos para o serviço da igreja. Mas nós também podemos ver que Jesus disse que existem uns que ele nunca conheceu, mas que profetizaram, curaram enfermos e fizeram muitas maravilhas. Por isso que nós não podemos dizer que dons são evidência de salvação.
Mas evidência de salvação é ter o Espírito Santo habitando em você e transformando sua vida. Amém? Existe um pentecostalismo, que é o pentecostalismo unicista, é uma heresia, e eles creem que você só se torna plenamente salvo quando você recebe o batismo com o Espírito Santo. Quando você fala em línguas. Mas isso não é bíblico. Tem muito crente, como bem disse o Dr. Lloyd Jones, tem muito crente que vai morrer sem ser batizado com o Espírito Santo. Mas vai para o céu. Né? Vai para o céu. O pastor aqui citou um exemplo do ladrão na cruz. Porque a evidência da salvação é uma vida que cotidianamente é transformada pela obra santificadora e purificadora do Espírito. Então esse Espírito de adoção traz a você a garantia de que você é salvo. Sabe o que eu acho lindo? Um anjo não apareceu para mim para dizer, Emanuel, você é filho. Nem para você. Eu não subi no Monte Sinai para ver a sarça arder. E a sarça pegando fogo dizer, você é filho. Não. Mas dentro de mim o Espírito Santo testifica, testemunha. Muitas vezes até quando eu erro, ele diz assim, se arrepende porque tu é filho. Testifica, testemunha, confirma dentro de mim. Você, moça, rapaz, o Espírito Santo mora em você, apesar de quem você é. Por quê? Porque você teve um momento em sua vida que creu em Jesus, Ele veio habitar e Ele está transformando você a cada dia. Irmãos, vamos tirar a ideia de perfeição. Vamos tirar essa ideia de perfeição. Ah, mas fulano ele faz isso, as falhas dele, sim, e daí? A obra do Espírito de santificação, ela é crescente em nossa vida. Eu não sou mais quem eu era 10 anos atrás. E daqui a 10 anos não serei mais quem sou hoje. Porque dia após dia, à medida que eu me entrego ao fluxo do rio do Espírito, ele vai me levando para mais perto daquilo que ele estabeleceu para a minha vida. Então esse Espírito de adoção é a nossa certidão. Assim como um garoto adotado chega próximo dos seus amigos e diz, agora eu faço parte da família Martins. Ah, faz não, tu não é filho de Emanuel Martins? Não, eu sou. Não, não é, sou. Mostra uma prova. Ele pega a certidão. Aqui. Nome do pai, Emanuel Pereira Martins. Aqui, eu sou filho dele. Assim como a certidão é a garantia de filiação, o Espírito Santo é garantia de que nós não ficaremos em terra quando Jesus voltar. Então nós temos estes nomes do Espírito. E nós temos assim também outras características da personalidade do Espírito. Uma outra observação. Normalmente quando a gente diz assim, o Espírito Santo é uma pessoa, alguns ignoram, não, mas ele não tem corpo. Corporalidade é uma coisa, personalidade é outra coisa. A sua personalidade não está no seu corpo. O seu corpo é um envelope para a sua parte imaterial. Certo? Um pouquinho de antropologia, viu, pastor? O homem ele é formado por corpo, alma e espírito. A alma e o espírito são unidos entre si, entrelaçados. Assim como duas ligas, isso aqui é uma linguagem de física. Assim como duas ligas metálicas distintas podem ser ligadas e fundidas uma à outra, a alma e o espírito são distintas entre si, mas são ligadas, formando a parte imaterial, o homem interior. É ali onde reside a sua personalidade. Quem você é, está na sua alma. Se a sua alma fosse, você que é branco, se a sua alma fosse transferida para um corpo negro,
você permaneceria sendo quem é, porque o seu corpo não influenciaria em quem é sua alma. Você que é franzino, magro, se a sua alma fosse transferida para um corpo musculoso, a sua alma permaneceria a mesma alma, a mesma personalidade, porque o seu corpo não mudaria quem a sua alma é. Pelo contrário, a sua alma é quem transforma o seu corpo. Quando você muda de mente, você muda de hábito, sim ou não? Eu estou acima do meu peso, eu estou até secando aqui a barriga para o botão não atirar no olho de ninguém aqui, pá. Mas no dia que eu mudar a minha mente e entender que eu preciso de exercício, que eu preciso de uma boa dieta, o meu corpo transforma. Se alguém é usuário de entorpecente, de cigarro, de bebida, quando ele muda a mente, o corpo muda. Então, corporalidade é uma coisa, personalidade é outra. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não precisamos que o Espírito tenha um corpo para entendermos que ele é uma pessoa. Amém? Então, embora nós temos muita limitação em entender a respeito da personalidade do Espírito, porque nós somos muito voltados à questão do corpo, mas a Bíblia, que é a verdade de Deus, mostra características pessoais ao Espírito. Então, uma pessoa é real não porque tem um corpo físico, mas porque tem uma personalidade, uma alma e um espírito dentro dela. Nós entendemos que, sim, o corpo pode se separar da alma. Isso se dá através da morte. Então, a pessoa continua sendo quem é, agora no mundo espiritual. Na justa punição ou na justa eternidade de bênção. Então, do mesmo modo, o Espírito Santo, ele é quem ele é, sem precisar de um corpo. Um teólogo americano chamado Frank Talman, pentecostal, ele traz à tona a seguinte verdade: deve-se ter cuidado para não reduzir o Espírito Santo apenas a um poder ou força. Também é necessário perceber que o uso do termo pessoa ou personalidade é referir-se, ao invés de definir os distintivos do Pai, nós estamos nos referindo aos distintivos, às características do Espírito Santo. Então, muito cuidado. Nós até às vezes cantamos, né? Que Deus não tem, mas Ele é o próprio poder, né? Ele não tem, mas Ele é o próprio poder. Não, Ele não é. Poder é produto, é resultado. Se nós temos aqui uma pessoa musculosa e, consequentemente, tem uma boa resistência muscular, essa pessoa é forte. A força é uma característica da pessoa e não quem a pessoa é. Está dando para entender, sim ou não? A força é um produto dela. Ele não é só forte. Ele tem outras características que compõem quem ele é. Então Deus, o Espírito Santo, não é um poder. Certa vez perguntei a um aluno num discipulado: quem é o Espírito Santo para você? Aí ele disse: é o poder de Deus. E isso, irmãos, essa compreensão errada, ela é mais comum do que imaginamos. Certo dia eu fui pregar numa igreja independente, numa cidade lá próxima, chamada Alagoa Grande, e eu pregando uma mensagem que para mim era um beabá, muito tranquilo. A personalidade do Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo. E um presbítero da igreja foi criticar a pastora porque eu estava pregando heresia, disse ele. Esse negócio de que o Espírito Santo é Deus, isso é heresia. Ele não sabia que o herege era ele. E eu fiquei assim espantado: meu Deus, dentro do teu povo pentecostal tem gente que sustenta heresias na mente a respeito da pessoa do Espírito Santo. Então ele não é um poder, ele é Deus. E como Deus, ele é onipotente, ele tem todo o poder em suas mãos. Então o Espírito Santo, o Paracletos divino, não é uma força impessoal, como ensinam seitas antitrinitarianas, como Testemunho de Jeová, por exemplo. A ausência de um corpo físico não torna o Espírito Santo
menos pessoal que o Pai ou menos pessoal que Jesus. Não. A Bíblia nos revela que o Espírito Santo tem características de personalidade. Então nós devemos ter em mente que ele é uma pessoa. E como uma pessoa, nós precisamos nos relacionar com ele. Abra sua Bíblia em Atos 5:32. Atos, capítulo 5, versículo 32. A igreja primitiva é um espelho para nós. Nós devemos nos espelhar, nós devemos refletir o caráter da igreja primitiva. E detalhe, aquilo que há de bom, né? Às vezes a gente vislumbra a igreja primitiva como uma caixa de perfeição, né? Mas a gente vê aqui que em Atos 5 já tinha problema surgindo. Não sei se vocês usam essa expressão aqui, mas lá na Paraíba a gente usa um casal de enrolão, Ananias e Safira. Já tinha problema na igreja primitiva, mas aquilo que há de bom deve ser reflexo para nós. Atos 5:32, olha só o que diz: somos testemunhas dessas coisas, e assim também é o Espírito Santo que Deus deu a quem lhe obedece. O que é que há de importante aqui? O relacionamento que os nossos irmãos da igreja primitiva tinham com o Espírito Santo era um relacionamento tão sério. Eles consideravam de modo tão intenso que o Espírito Santo era uma pessoa, que aqui eles colocam o Espírito como testemunha da ressurreição de Jesus. O que há de importante nisso? Na lei do Senhor, a lei ordenava que todo testemunho só seria verdadeiro pela boca de 2 ou mais testemunhas. Quanto mais testemunhas para comprovar a veracidade de um fato, melhor. Então, Pedro e João estão dizendo: nós somos, nós quem? Ele, João e os demais discípulos. Mas além de nós, ainda tem de quebra o Espírito Santo. Eles entendiam que o Espírito Santo era uma pessoa, e como tal, era uma pessoa que poderia servir de testemunha diante de um tribunal, nesse caso aqui, diante do Sinédrio. Quem é o Espírito Santo para você? Eu quero que você saia daqui nesta tarde, consciente de que ele é uma pessoa que deseja ter um relacionamento sério contigo. Deixa eu usar uma linguagem aqui, por favor. Não me chame de herege, nem leve demais na literalidade. Quem aqui, quando era mais novo, ficava ansioso para conhecer os coleguinhas da turma nova da escola? Eu ficava, né? No professor nem tanto, normalmente o professor era tudo chato. Mas eu ficava, sabe, naquela expectativa. Eita, vou entrar no ensino médio agora. Quem serão os meus colegas? Ficava naquela expectativa porque eu desejava me relacionar. Imagine essa tarde, o Espírito Santo nessa mesma expectativa em relação a você. Desejoso, por isso que eu pedi para você não me chamar de herege. Desejoso de ter um relacionamento, de ter uma amizade com você, porque você sabe, você se conhece. Muitas vezes só abre a Bíblia na igreja, só ora na igreja. Vive de emoção, mas chega de viver de emoção, juventude. A emoção faz parte. Não estou dizendo para você aniquilar a emoção, ficar aqui um monte de cubo de gelo, que não sente nada, que não fala nada, que não expressa nada. Não! Mas a emoção só é sadia se ela é fruto de uma vivência. Fruto de um relacionamento. Fruto de companheirismo. Assim como a igreja primitiva tinha tinha no Espírito Santo a noção de que ele era uma pessoa e o tratava como uma testemunha. Assim como uma pessoa física era tratada como testemunha, o Espírito era tratado como testemunha da ressurreição de Jesus. Porque eles entendiam a personalidade do Espírito e que ele era um verdadeiro companheiro. Assim nós precisamos a partir de hoje. Eu quero que você entenda. Ele é uma pessoa e quer ser teu amigo. Quantos estão entendendo esta mensagem nesta tarde? E eu quero desafiar você
a agora sair desta letargia, desta frieza na tua relação com Deus. Eu quero desafiar você. Jovem gosta de desafio, e eu estou aqui para isso. Eu desafio você esta tarde a mudar o seu conceito em relação ao Espírito Santo. Você não precisa a gente também viver de lezeirinha. Ah, Espírito Santo, bom dia, o que é que a gente vai fazer hoje? Não precisa. O que é que vamos fazer junto hoje? Não precisa disso tudo. Espírito Santo, estou aqui. Sonda meu coração. Tira de mim o que não é do teu agrado. Me torna semelhante a Jesus. Me usa como instrumento na tua casa. Me usa como instrumento diante do mundo. Eu quero ser amigo teu, Espírito Santo. Fala comigo aqui pela Escritura. Me revele verdades. Me revele o que há de ser mudado em mim. Faça uma obra. Transforma-me. Sonda-me. Muda-me. É disso que precisamos. Eu desafio você hoje. Eu não quero saber da sua idade. Não é porque eu sou muito novo. Não existe isso de ser muito novo, nem de ser muito velho, nem de ser muito atarefado. Você é salvo, resgatado, adotado. Portanto, habitado pelo Espírito, e tem responsabilidade com Ele agora. Você precisa ter responsabilidade com a herança que Deus depositou dentro de você. O Espírito Santo. Eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos encerrar este primeiro momento. Todos de pé. Eu peço que você que entendeu este nosso estudo, eu estou tentando mesclar essas questões mais, digamos que, teóricas, os conceitos, estou tentando mesclar o máximo possível com a nossa prática. Nós precisamos sair daqui entendendo como aplicar isso na nossa vida. Você entendeu que o Espírito Santo é o Paracletos, né? Sim ou não? Que significa encorajador, motivador, confortador, sim ou não? Entendeu como isso se aplica na nossa vida? Está lembrado da cena? Lembra da cena? Eu e o pastor aqui. Parabéns mais uma vez. Lembra que ele é uma pessoa igual a Jesus? Lembra das meninas aqui? Alos, né? Igual, outro, né? Uma menina, outra menina, igual. Jesus disse: eu enviarei outro Consolador. Significa que nós temos Deus habitando dentro de nós. Jesus é Deus, então Jesus disse: eu enviarei outro. Deus está aqui. Você é a habitação de Deus. Você entendeu a relação dos nomes de Cristo? Espírito da promessa, Espírito da graça, Espírito da verdade, Espírito de adoção, amém? Entendeu que Ele é uma pessoa mesmo não tendo corpo, sim ou não? Sim. Pois bem, então, se eu sair daqui hoje, se eu saísse hoje, voltasse para casa hoje, já voltaria satisfeito. Agora, para concluir, como pessoa que Ele é, como herança de Deus para a igreja, nós precisamos ter um relacionamento com Ele. Então eu quero convidar você que entendeu essa mensagem e deseja ter um relacionamento com o Espírito Santo, a colocar a mão no seu coração. Eu quero deixar você à vontade. Nós somos pentecostais e temos a noção de que há liberdade em um ambiente que o Espírito se move. Então, se você desejar,
a se ajoelhar, se você quiser permanecer em pé, ou mesmo se em um sentimento de entrega, quiser se sentar, ou vir aqui à frente, nós estamos livres aqui. Nós estamos livres. Eu digo vir aqui à frente, porque tinha um tempo que eu tinha tanta sede, pastor, que eu atendia apelo até para converter, mesmo eu já sendo crente. Está doente? Não. Está aceitando Jesus? Também não. O que é que você vê aqui à frente? Eu só quero uma oração, eu só quero beber do Espírito. Não temos liberdade, fique à vontade. Mas eu quero que você faça um trato com o Espírito Santo essa tarde. Feche os seus olhos. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, as palavras, aleluia, que eu necessito usar, mas não consigo. E nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Deixa o Espírito Santo tocar em você agora. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar. Segura um pouquinho, só os músicos. Fale com o Espírito Santo agora. Fale com o Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, seja meu companheiro. Me perdoe por todas as vezes em que eu fui frio em relação à Tua presença. Me perdoe por todas as vezes em que eu negligenciei a minha devoção, o meu tempo contigo. Diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, venha ser meu amigo, venha me ajudar, venha me dar forças. Diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero mudar, mas eu não tenho força, por isso me mude, me transforme, me ajude, me auxilie. Ore, faça a sua oração agora. Faça a sua oração agora. Faça a sua oração. Clame, clame, clame. Se você tem sede, clame. Eu quero ouvir o som da tua voz. Comece a clamar mais alto, mais alto, mais alto. Clame, clame. Solte a sua voz essa tarde. Isso. Deixa a lágrima rolar. Deixa a lágrima rolar. Não te preocupa com a tua maquiagem. Depois tu vai dar um retoque. Mas não perca esse momento. Não prenda a ação do Espírito em você aqui. Oh! As coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Você que não é batizado com o Espírito Santo, o Senhor me mostra alguém aqui que algo está explodindo dentro do peito. Deixa explodir. Solta a tua voz, comece a orar em outras línguas. Deixa Jesus te batizar essa tarde. Deixa as línguas estranhas fluírem. Comece a receber. Vai, 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 vai. Meu coração está
arrependimento aqui. Se arrependa pela sua frieza. Ser frio é pecado, então se arrependa. Eu vejo o Espírito Santo entrelaçando os braços, nos braços de muitos jovens aqui. Você não está sozinho, agora você tem um amigo. Você não é mais órfão. O Espírito foi enviado para mostrar que o Pai te adotou. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor. Estou sentindo, meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor. Estou sentindo, meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Espírito Santo. Você que essa tarde já foi tocado pelo Espírito Santo, deixe o Espírito de Deus fluir em você aqui. Deixe o Espírito Santo de Deus fluir aqui esta tarde. Deixe o Espírito Santo fluir. Ele está reatando a amizade. É tarde de reatar a amizade com o Espírito Santo. Sim, você passou a conhecer melhor. Passou a conhecer melhor o Espírito. E esta tarde, através desse conhecimento de quem Ele é, Ele te dá segurança para te relacionares com Ele. Deixe fluir. Deixa o Espírito Santo fluir.